Bom dia! Então, hoje eu vou compartilhar aqui com vocês o capítulo 15 do livro que nós temos estudado, As 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder. Eu sou a Renata Alvarenga, talvez alguém não me conheça, sou supervisora de setor junto com meu marido. Nós temos esse privilégio de servir o Senhor aqui na igreja, cuidando de pessoas, cuidando de células. E a gente vai falar sobre um assunto, meus irmãos, indispensável, né? Para a gente formar novos líderes, ganhar pessoas para Jesus. É uma competência que a gente precisa para a nossa vida pessoal, ministerial, profissional, enfim. De todas as habilidades que o mercado de trabalho necessita, uma das mais requeridas é justamente essa. A habilidade de se relacionar com pessoas. Tem gente que é contratada por ter um mega currículo, por ter habilidades técnicas sensacionais, mas não sabem lidar com pessoas. E aí elas acabam sendo demitidas. Muitas vezes por outras que não tinham todas aquelas competências técnicas, né? Então a gente precisa muito continuar crescendo nesse assunto para alcançar o sucesso em todas as nossas áreas. E a gente vai aprender hoje, eu vou trazer o que o livro, né, nos mostrou ali na estrutura dele, e trouxe também alguns exemplos de homens inspiradores da palavra que vão nos conduzir para aprender mesmo nesse assunto de como nos relacionar melhor com as pessoas. Vamos ver se vai funcionar aqui. Pode passar para mim, então. E aí ele começa de uma forma bem prática, trazendo 3 formas que você pode administrar e desenvolver bem os seus relacionamentos, certo? Mas só para eu saber aqui, quem sente que precisa crescer nessa área? De ter melhores relacionamentos. Ah, então show, maravilha. Vamos lá. Ele destacou, pode passar. Ele destacou aqui que para nós termos bons relacionamentos, a gente precisa dessas 3 coisas. Entender de pessoas, amar pessoas e ajudar pessoas. E nesse tópico aqui de entender pessoas, eu acho muito interessante quando nós entendemos como elas funcionam, né? Quem é que entende de perfil comportamental, temperamentos, já estudou um pouquinho, já leu sobre isso? Deixa eu ver. Inclusive, nós temos uma matéria, Relacionamentos Interpessoais, que é meu digníssimo que dá no EMP, que ele fala sobre isso. E aí ele aprofunda um pouco mais nesses temas. Porque não tem como você se relacionar bem com as pessoas sem entender como é que elas funcionam. Tem pessoas que gostam de detalhes, que gostam de contar aquela história maior, com passo a passo. Eles gostam que você pare, você conte, né, nos mínimos detalhes. E se você fizer assim com elas, você vai ganhar o coração delas. Agora, tem gente que se você começar a enrolar, você já perdeu ela há muito tempo. Tem que ser direta ao ponto. São as pessoas mais coléricas, executoras, né? Então, quando a gente entende um pouquinho desse assunto, você vai passar a se relacionar muito melhor com as pessoas. Mas a gente não vai ter tempo de aprofundar nisso. Então, eu só quero deixar aqui essa dica para vocês assistirem o curso lá do EMP, quem ainda não viu, Relacionamentos Interpessoais, certo? E aí, dentro do livro, ele trouxe esses 3 tópicos e alguns aspectos que nós precisamos desenvolver para a gente conseguir ter esses relacionamentos melhores. E o primeiro deles, gente, é um assunto que eu amo falar. Teve um outro Tadel que eu estive aqui compartilhando sobre comunicação, e esse aqui era um dos tópicos dos meus slides. Ele sempre está sempre que eu vou falar com alguém, eu falo desse assunto, que é o elogio. É o primeiro ponto que ele fala que você precisa ter essa prática para você se desenvolver, para você ter bons relacionamentos. Né? Eu falo que ele está no DNA do comunicador admirável. Elogio, gente, é a capacidade que você tem de admirar a qualidade dos outros, de reconhecer e de expor isso, de falar isso. Esse aqui foi eu deixei assim, como lista, para vocês saberem que é o que está lá no livro, tá? Mas eu não vou seguir bem essa sequência, não. Pode passar para o próximo. É só para vocês terem uma ideia. Quiser tirar uma foto depois, ou então eu compartilho. Então, o primeiro deles lá, elogio. As pessoas, elas querem muito ser reconhecidas. É uma fome que elas têm. Todo mundo, gente. Você tem, sua esposa tem, seu discípulo tem, o líder da célula, o anfitrião. Todo mundo gosta de ser reconhecido. Em menor ou maior escala. Tem gente que fala, não, eu fico até desconcertado de receber um elogio e tal. Mas olha, no fundo, depois ele acha bom demais.
Ele fala, nossa, caramba, a pessoa percebeu que eu fiz aquilo bem feito. Né? Tem uma frase que eu gosto, que ela fala assim, que nenhuma qualidade nos proporcionará mais amigos do que a disposição para admirar a qualidade dos outros. Uau! E em tempos assim de tanta exposição, a gente fica lá vendo nas redes sociais e tal, a gente passa a ter um olhar meio que tão crítico. Você vai olhar e você começa a ficar vendo assim, vai saltando aos seus olhos as coisas erradas das pessoas, né? Nossa, mas nem combinou aquela roupa. Nossa, olha aquele comportamento. Olha o jeito que ela fala. Olha o stories que aquela pessoa gravou. Olha o jeito que ela conduziu a célula. Enfim, a gente vai tendo um olhar crítico. Gente, isso é um repelente de pessoas. Se você é uma pessoa que critica muito, você vai afastar os outros de você. Agora, veja bem, chamar atenção, orientar, dar direcionamento, é outro ponto que a gente vai falar aqui também. Agora, essa habilidade, essa qualidade de você reconhecer as qualidades do outro, vai te dar, gente, vai fazer com que os outros queiram estar perto de você. Né? Tem a minha funcionária lá em casa, eu gosto até de contar esse exemplo, que ela cozinha muito bem. E eu sempre elogio a comida dela. Aí um dia ela falou assim, Renata, eu faço a mesma comida aqui e na minha casa, mas lá em casa não fica tão bom. Aqui eu faço com tanta alegria, eu faço com tanto entusiasmo, porque eu fico já imaginando o que vocês vão elogiar na hora do almoço. Ela é palavra de afirmação, eu já descobri isso. Outro ponto que é interessantíssimo, que todos saibam muito bem, são as 5 linguagens do amor. Então, eu sei que ela é palavra de afirmação e eu reconheço quando é verdadeiro. Eu não falo que ela passa bem roupa, que ela não passa bem. Assim, tão bem, né? Tomara que ela não me escute. Mas ela faz uma comida sensacional. Então, eu elogio a carne. Aí eu falo assim, nossa, Rose, como é que você consegue? Hoje você se superou. Gente, ela fica toda derretida. Aí ela fala assim, eu amo trabalhar aqui, eu amo vir para cá, eu venho para cá com a maior alegria. Por quê, gente? Simplesmente as pessoas querem se sentir reconhecidas. Então, se alguém lá na sua célula, os seus discípulos, líderes, poxa, o anfitrião, ele organiza as cadeiras, ele coloca tudo no lugar. Você já elogiou ele por isso? Sabe, são coisas que podem parecer besteira, que podem parecer óbvias, mas ele vai achar bom, sabia? Se você chegar e falar assim, nossa, é sempre tão impecável, a gente chega aqui, está tudo organizado. Ou então o líder, né, tão comprometido, está sempre aqui no Tadel, está sempre fiel, você chama ele para as coisas, ele está lá. Você já reconheceu isso? Já falou isso para ele? Para essas pessoas que você tem oportunidade de se relacionar aqui dentro da igreja? Quem está perto de um discípulo, de um líder, de um anfitrião? Eu quero que vocês façam isso agora. Eu vou dar 1 minutinho para vocês, bem rapidinho. E tem que ser, só um detalhe, gente, sincero, viu? Tem que ser sincero. O elogio sincero aí. Todo mundo recebeu um elogio? Quero que todo mundo receba um elogio aqui hoje. E aí, meus irmãos, eu trouxe o exemplo aqui de Jesus. Eu fui pesquisar, eu vi vários textos de Jesus elogiando as pessoas. Vocês já pararam para perceber? Alguém aí lembra? Aí eu encontrei esse daqui, quando Jesus elogia a fé do centurião romano. Né? Ele teve aquela atitude de falar, não, o senhor nem precisa ir lá, é só o senhor liberar uma palavra que eu sei que ele vai ser curado. E Jesus, uau, eu fiquei imaginando a cena, né? Jesus, uau, eu nunca vi uma fé como essa. Então, elogiando a fé, talvez ele pudesse, se ele fosse um líder meio carrancudo, ele ia pensar, está fazendo mais que obrigação. Está me seguindo, tem que acreditar. Não, ele estava lá e reconhecendo, uau, que fé, nunca vi uma fé como essa. A mulher que quebrou o vaso de alabastro, as pessoas lá criticando, e Jesus, ela fez algo que é para ser contado, para ser lembrado. Por onde essa história, aonde o evangelho chegar, eu quero que o nome dessa mulher seja lembrado. Ele elogiando, né? Aquela viúva pobre que deu ali as moedinhas, e ele elogiando a atitude dela. Então, Jesus elogiava muito as pessoas. Quando ele via algo sincero, verdadeiro, que a pessoa estava fazendo bem feito. E a gente tem que fazer isso também, intencionalmente.
Porque talvez você não recebeu isso na sua casa, na sua infância. Talvez você pode falar assim, Renata, ninguém fica aí me elogiando. Por que você não começa? Né? É o princípio da semeadura. Então, você vai semear isso. E quem sabe daqui a pouco você vai ver assim, algo transformador acontecendo. E pode ter certeza que vai ser como mel. As pessoas vão querer estar perto de você. Tá bom? Vão querer estar ali debaixo da sua liderança, debaixo da sua cobertura, na sua célula. Ok? Agora, só um detalhe. Elogio é diferente de bajulação. Bajular é quando você fica lá inventando coisa. Não, tem que ser real, tem que ser sincero. Então, quanto mais específico, melhor. Certo? O nosso próximo item que o livro fala, que nós devemos dar encorajamento e esperança para as pessoas. Né? Isso vai te ajudar a ter melhores relacionamentos. A verdade, gente, é que as pessoas elas estão esperançosas, elas querem um futuro melhor, mas elas estão desanimadas. Elas até querem, nossa, eu quero multiplicar a célula, eu quero alcançar, eu quero servir Jesus, mas quando eu quero me comprometer, fazer alguma coisa, mas quando elas chegam, mas elas estão tão desmotivadas, desanimadas. Alguém percebe isso? Alguém sente isso? É um desânimo, aquela coisa. Aí se você se junta com ela no desânimo, lambendo a ferida, não, realmente é difícil mesmo e tal. Gente, isso não é uma característica de alguém que tem bons relacionamentos. Nós temos que ser daqueles que realmente vão oferecer esse incentivo, sabe? Que vão oferecer essa esperança, de ser encorajador. Eu fico pensando assim, gente, como Paulo era. Eu acho que foi até esse o exemplo que eu coloquei aqui. Paulo e Timóteo, né? Paulo, as cartas de Paulo, quando você lê, claro que ele puxava, né, a orelha, ele chamava a atenção, mas como ele encorajava. Olha só esse versículo. Por essa razão, ele mandando para Timóteo, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Olha ele afirmando, a chama do dom de Deus está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Uau! Imagina! A chama do Senhor está sobre você. Eu sei disso. Levanta, vamos lá. Você consegue. Então, caramba, esse encorajamento, impulsionar as pessoas, a gente precisa disso. Isso é uma característica que vai te dar melhores relacionamentos. É outra característica que vai fazer as pessoas quererem estar perto de você. Quererem estar ali na sua célula. Então, às vezes o irmão vai compartilhar lá, nossa, uma doença. Aí você já vai e fala uma palavra de encorajamento. Pois então vamos orar, porque eu creio que Jesus vai curar. Em breve nós vamos ouvir o testemunho. Isso aqui é dar esperança para as pessoas. Isso aqui é você dar uma palavra de vida. Agora, se a pessoa fala isso, ou chega para você falando um comentário assim de derrota, e você não fala nada, você não dá um encorajamento, talvez a chama está um pouquinho apagada aí, meu irmão. Então, a gente tem que se sacudir. Né? A gente tem que buscar primeiro no Senhor, ali no nosso TSD, se aquecer disso, para transferir isso nos nossos relacionamentos. É claro que a gente não vai ter sucesso nos nossos relacionamentos, como em nenhuma outra área, sem o auxílio do Espírito Santo. Né? Então, é Ele que vai dar esse fogo, que vai fazer as pessoas quererem estar perto da gente. Chegar assim, ó, quando eles chegam, parece que sai até mais eletrizado. É isso que eu quero. Eu quero que quem chega perto de mim saia assim, ó, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Vamos lá, eu consigo, eu sou capaz. Né? A gente tem que ser esse encorajamento que as pessoas tanto precisam, tanto buscam. Né? E aí o terceiro item que o livro fala, para nós, é uma dica sensacional essa. Pode passar. Para a gente primeiro falar das necessidades das pessoas. O que acontece? A gente gosta de falar da gente. Essa é a verdade. A gente gosta de falar das nossas conquistas, dos nossos feitos, porque eu aquilo outro. A gente ama. Essa é a verdade. Você pode até não querer admitir, mas que você gosta. Principalmente quando é das suas vitórias, das suas conquistas. E aí, gente, o outro também gosta. A pessoa com quem você quer se conectar e se relacionar também gosta. Se você sabe disso, e você é sábio, e você quer se conectar com ela, quer se relacionar com ela para trazer para Jesus, porque primeiro ela vai receber você e depois a mensagem que você carrega. Você não vai conseguir anunciar o evangelho para alguém sem antes ganhar essa pessoa para você. Você não vai conseguir transformar um discípulo num mega líder se antes você não tiver o coração dele, certo? Então, gente, você precisa ouvir primeiro a pessoa, a necessidade dela. Sabe? Então, isso aqui é muito interessante quando você acaba de conhecer alguém.
Vocês têm dificuldade de se relacionar com alguém que você nunca viu? Assim, você está num ambiente, sentou numa mesa, tem um monte de gente que você não conhece, aí você fica assim, meu Deus, onde é que eu aperto para sair? Ou então você já se desenrola ali para iniciar uma conversa. Começa a identificar alguma necessidade. Gente, as pessoas, elas estão sedentas, elas estão com fome, elas estão com sede, muita fome emocional. Sabe, às vezes você senta do lado ali de uma mesa e começa a conversar. Vai falar de família, né? Digamos que é uma mulher. Não, você tem filhos? Ela tem, eu tenho filhos e tal. Aí ela, que legal. Digamos que é no ambiente aqui da igreja. Não, mas um está afastado. Ali ela acabou de te mostrar uma necessidade dela. Aí você vai falar assim, pois minha irmã, pois, não precisa já chamar de irmã, né? Enfim, não sei como vai ser o contexto, mas você pode falar, é uma necessidade, ela apresentou para você, eu vou orar, eu vou colocar seu nome ali no meu caderno, eu vou orar pelo seu filho, eu creio que Deus vai fazer um milagre, vai trazer ele de volta. Uau! Talvez em 30 segundos você já ganhou, já iniciou um relacionamento com aquela pessoa. Por quê? Porque você estava ali ligado e atento na necessidade. Talvez a pessoa vai te falar alguma outra necessidade. Talvez ela quer desenvolver algo que você pode ajudar ela. Né? Então, quando a gente fica ligado nas necessidades, escuta primeiro e fala primeiro da necessidade do outro, com certeza você vai desenvolver relacionamentos melhores. E Jesus, gente, ele era o mestre nisso. Como foi quando ele encontrou a mulher samaritana? Vocês lembram? Lá no poço, ela chegou, ela tinha uma sede enorme. Né? Qual era a história dela? Olha como é que foi. Jesus falou assim, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria pedido e ele teria lhe dado água viva. Ele sabia que ela estava sedenta. E disse à mulher, o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Aonde pode conseguir essa água? A isca que ele jogou, não é? Ele sabia disso. Então ele falou do quê? Do que era importante para ela. Do que fazia sentido no contexto dela. E ali ele ganhou aquela mulher. Então, nas suas interações, pensa aí. Você fala mais de você ou você tem esse olhar voltado para ouvir o outro? E entra muito o desafio da escutativa. Né? Ontem, Nery e Piera estavam lá no treinamento que eu dou e a gente falou muito sobre isso, sobre a importância de você ouvir. Se você quer se relacionar melhor com as pessoas, você vai ter que aprender a ouvir. Porque quando você escuta, você extrai ouro do outro. Ali ele vai te falar a dor, ali ele vai te falar a necessidade, ali ele vai te falar o anseio e você vai ter oportunidade de servir aquela pessoa de uma forma extremamente assertiva naquela área, cirúrgica, entendeu? Isso vai fazer seus relacionamentos irem para outro patamar. Então, da próxima vez que você sentar assim num ambiente e tiverem pessoas desconhecidas, liga o radar. Fala assim, deixa eu descobrir. Deixa eu puxar assunto dessa pessoa, deixa eu tentar ver qual que é a necessidade, do que ela gosta de falar, e vou só jogar a isca. Uma vez o Willy contou aqui, que quando ele vai fazer, pastor Willy, que quando ele vai fazer visita, ele fica de olho, assim, para ver o que ele encontra de um ponto de conexão, né? Se talvez é um time, é um troféu. Se ele for lá em casa, agora ele vai ver um monte de medalha, troféu de beach tênis, que eu e o Edu estamos nessa onda aí do beach tênis, né? Então, quando você encontra ali um assunto para falar com aquela pessoa, e você consegue servir ela de alguma forma na necessidade dela, pode ter certeza. Você ganhou esse relacionamento, você ganhou essa pessoa. O quarto ponto, meus amigos, dê direcionamento. As pessoas estão perdidas, gente. Elas estão muito perdidas. É ou não é verdade? Às vezes eu converso com alguém assim, eu falei, sangue de Jesus. Está perdidinha. Cada hora quer uma coisa, cada dia quer uma coisa. E aí, nessa era de informação, que é coisa demais, você entra no YouTube, para um assunto você vê 1 bilhão de palavras lá, de pregações e de não sei o quê. As pessoas ficam até perdidas. As pessoas estão precisando de fontes confiáveis, sabe? De alguém para olhar no olho dela e falar, olha, a Bíblia diz isso. Vai por esse caminho que você vai ser bem-sucedido, você vai conseguir superar esse seu desafio. Então, se tem algo que nos nossos relacionamentos a gente precisa ter essa percepção, é que as pessoas querem um direcionamento. E a gente tem que dar esse direcionamento. Né? Enquanto a gente está formando líderes, nossos discípulos, lá na célula, a pessoa chega cai de paraquedas lá, às vezes não entende nada do que está acontecendo. Então, a gente tem que estar ligado para dar essa direção para as pessoas. Né? O nosso mestre, ele foi o que mais fez isso. Jesus, ele falava, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Simples, direto, reto
e fácil. A gente tem que simplificar as coisas para apontar o caminho para as pessoas. Elas estão sedentas por isso, né? Nos nossos relacionamentos. E isso foi, gente, o que Filipe fez, cheio do Espírito Santo. Ele estava tão conectado e ele estava ligado ali, né? E aí o Espírito Santo deu essa direção para ele, ali para ele orientar o eunuco. Ele estava lendo. E como as pessoas estão lendo e buscando informação, buscando Jesus, mas assim, não estão entendendo nada. Muitos aqui na igreja, lá na sua célula, eles estão precisando desse direcionamento. E aí o eunuco percebeu isso, o Espírito Santo direcionou ele foi lá correndo na carruagem, Filipe, né? E aí o eunuco estava lendo. E ele falou assim, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou, não, como é que eu vou entender? Ninguém me explica. Ele falou, então deixa eu explicar. E ele subiu, já foi explicar e dar esse direcionamento. Então as pessoas, elas estão querendo isso, elas estão sedentas por isso. Se você tiver também esse olhar e essa visão, com certeza os seus relacionamentos vão também para um nível mais profundo, para um nível assim mesmo de maturidade. As pessoas vão te procurar para pedir esse direcionamento. O que você acha que eu faço? Né? Como que estão seus discipulados? É só papo furado? Você vai lá e dá um direcionamento, claro, né? Movido pelo Espírito Santo, buscando a palavra. Ele vai te falar alguma crise que ele está vivendo. E você vai falar, olha, meu irmão, você tem que, com base na palavra, o princípio é esse aqui. Se você cumprir esse princípio, se você obedecer esse princípio, você vai ter resultado. Então, a gente precisa realmente, isso tem que estar presente nos nossos relacionamentos. Senão, gente, fica aquela coisa rasa, né? Aquele papo furado que não leva ninguém para lugar nenhum. A gente tem que ser muito intencional nos nossos relacionamentos, né? Nas nossas interações. Com certeza, meus irmãos, absoluta, tem uma área da sua vida que você tem mais experiência para poder ensinar. Pode ser na palavra, e a gente tem que estar sempre ligado a isso, mas pode ser também em outras habilidades que você tem. Vou dar um exemplo aqui. Outro dia eu estava ali numa reunião com o Nery e com a Pieira. E eu sei que o Nery é um exímio vendedor. E ele já comentou comigo que ele quer dar um curso e tal. Poxa vida, o Nery tem esse direcionamento para dar. E o que eu mais escuto nas empresas é, Renato, você dá curso de vendas? Que a gente está precisando de vendas, que a gente precisa melhorar nossas vendas. Eu falei, meu Deus, está ali, ó. Ele tem esse direcionamento, ele tem esse conhecimento e as pessoas estão precisando. Então, a gente tem que colocar para fora. Qual é o conhecimento que você tem, que você pode transbordar para as pessoas que estão ao seu redor? Você não faz nem ideia do quanto isso é valioso. É ensinar a vender lote, a ser um mega corretor, enfim. Né? O que é que você pode ensinar? As pessoas querem ouvir isso, não retenham o seu conhecimento. Então, dê esse direcionamento para as pessoas. Está fazendo sentido, gente? Olha, o pouco que eu sei sobre alguns assuntos, eu tenho compartilhado. E vocês não fazem ideia do tanto de porta que se abre. Então, muitos corações vão se abrir quando você começar a transbordar do seu conhecimento e dar direção para as pessoas. Assim como o coração daquele eunuco se abriu através do direcionamento de Filipe. Certo? Então, quer melhorar o seu nível de relacionamentos? Dê mais essa orientação para as pessoas. Transborde o que você tem aí dentro. E eu sei que tem muita coisa. Muita coisa. Então, aproveite, às vezes, o seu Instagram, ao invés de ficar repostando besteira, você repostar algo bom, algo que, sabe, que você tem aí de excelente dentro de você. Amém? Por fim, gente, dentro da estrutura do livro, seja um impulsionador de pessoas. Ah, gente, como isso aqui é especial, né? Quando você está perto de alguém e essa pessoa te empurra para frente. Porque lembram, elas estão desanimadas. Lembram, elas querem esperança. Então, no seu contexto ali, sabe, a gente tem que andar atento mesmo. De que forma eu posso impulsionar? Se nesse tópico anterior, de você dar o direcionamento, era mais na parte do conhecimento, eu acho que esse daqui é na prática. Como você pode, na prática, impulsionar o seu discípulo, o líder, a pessoa que convive com você, a chegar num outro nível? De acordo com a necessidade que você já ouviu que ela tem. Sabe? Um ponto ligando ao outro. Então, na prática, pensa aí. Você consegue imaginar? O que você pode fazer para impulsionar? Bem, eu queria que você imaginasse assim, algo específico para você se comprometer a praticar essa semana. Qual é a influência que você tem que você pode emprestar para alguém para impulsionar ela?
o próprio conhecimento, ou até o tempo, você ir lá junto com ela, para poder fazer ela avançar naquela área. Né? Isso aqui realmente, gente, é uma qualidade tão preciosa. E a gente observa nos maiores líderes da Bíblia que eles não pouparam esforços em realmente servir as pessoas, em caminhar ali do lado, para treinar, para mostrar como funcionava, para se colocar na dor delas, né? Para realmente fazer aquele discipulado que funciona. Está fazendo sentido para vocês? Promova as pessoas para os outros sem esperar nada em troca. Como isso é precioso. Gente, eu tenho uma alegria de fazer isso que vocês não fazem ideia. Porque é tão bom você ver as pessoas fluindo e rompendo, sabe, no sonho delas, naquilo que elas querem alcançar. É lindo. Eu me realizo vendo alguém, eu trabalho com mentoria, né? Quando eu estou com alguém que tem um desafio e eu dou essa orientação e tal, ajudo essa pessoa, e eu vejo ela rompendo, gente, mas parece que sou eu. Eu fico tão feliz, né? E é o princípio da semeadura. Em algum momento, as portas também vão se abrindo. E aí todo mundo... E na célula, quando você vê aquela pessoa super desmotivada, desanimada, e você vai e cola nela, e começa a vê-la frutificando, crescendo, rompendo. Gente, isso é tão maravilhoso. Eu acho que isso é um prêmio mesmo que só Jesus pode dar para nós, esse sentimento, né? De realização, de felicidade. Você fica feliz quando você vê os outros crescendo? Você fica feliz? Gente, porque olha, isso precisa estar dentro do seu coração. Você fica triste quando você vê que a pessoa do seu lado não está crescendo e você está ficando para trás. Você fala, não, peraí, examina seu coração. Tem alguma coisa de errado acontecendo. Fala, Senhor, não, abençoa mais ainda essa pessoa e liga aqui meu ânimo, minha motivação para eu crescer também. Né? Isso com certeza, gente, vai fazer com que você tenha relacionamentos muito melhores. Como é que está meu tempo? Porque ele está meio parado. 5 minutos? Então, eu vou compartilhar uma história com vocês aqui. Pode colocar lá a próxima imagem. Bob Hoover. Alguém já ouviu falar? Bob Hoover? Ele é conhecido, gente, como o piloto dos pilotos. É um piloto americano, depois vocês podem pesquisar, a história dele é linda. Mas eu vou ler para vocês aqui um trecho de um episódio da história dele. Ele era um piloto de teste. E ele fazia aquelas acrobacias aéreas que a gente vê e tal, bem interessantes aí no 7 de setembro. E ele estava voltando para casa depois de uma dessas suas apresentações, a 300 pés de altura, e 2 motores do avião pararam de funcionar. Só que ele, gente, era muito habilidoso. Então, ele conseguiu fazer ali um pouso no meio das árvores, da mata, forçado. E aí conseguiu, né, parar. O avião se danificou muito, claro. Graças a Deus, ele não morreu nessa situação. Mas aí, gente, como ele muito experiente, ele falou assim, vou direto lá no motor para ver o combustível. Provavelmente, para ter falhado assim, deve ter sido abastecido com combustível errado. E aí ele foi lá e, de fato, ele percebeu que tinha sido abastecido com o combustível de jato e não com gasolina, que era o correto para aquela aeronave, certo? Gente, aí ele voltou para o aeroporto e ele pediu para ver o mecânico que tinha abastecido aquele avião. Vou me emocionar. Mas aí ele viu o rapaz, e esse rapaz sabia que ele tinha cometido um erro muito grave. Ele veio ao encontro de Bob Hoover chorando, porque ele falou, isso podia ter custado... O que será que o Bob Hoover podia ter falado para esse cara? Isso podia ter custado a vida dele, o prejuízo que foi o avião, né? E aí Bob Hoover olhou bem para ele, ele olhou nos olhos dele, e aquele menino sabia do erro que ele tinha cometido. E ele olhou nos olhos dele, pegou a chave do avião, e ele entregou para o rapaz. E ele falou assim, eu quero que você abasteça novamente meu avião, para eu ter certeza de que você nunca mais vai cometer esse erro. E não só por essa habilidade de comportamento, mas não só, ele não foi conhecido só por ser um exímio piloto, mas pela forma como ele tratava as pessoas. Ele era alguém que acreditava na possibilidade das pessoas melhorarem. E esse só foi um dos episódios. E muitas vezes, e quando ele pediu para eu falar sobre esse assunto de relacionamento, eu fiquei pensando assim, e orando, né, Senhor, qual foi a qualidade que mais me fez ter bons relacionamentos? Porque eu olhando para trás, eu vejo que, graças a Deus, eu não vi nenhum relacionamento quebrado,
E aí o Espírito Santo me trouxe à memória essa história e essa característica da gente acreditar nas pessoas mesmo quando elas erram conosco. Então, no nosso contexto de igreja, isso é algo que tem que estar muito forte no nosso coração. Porque as pessoas vão errar, elas vão falhar, mesmo você tentando ser excelente nesses outros pontos, elas vão te deixar na mão. Mas a gente tem que continuar acreditando nelas, dando segunda chance, e encorajando, incentivando, oferecendo o nosso apoio, oferecendo a nossa ajuda, a nossa mão, porque é isso que Jesus faria. E foi isso que Jesus fez. Ele entregou tudo que ele tinha, ele entregou a própria vida dele, a maior expressão de amor, para que nós tivéssemos essa reconciliação. Então, é isso que nós devemos fazer também, imitar o nosso mestre, acreditando nas pessoas e dando sempre uma segunda chance, para que os nossos relacionamentos não sejam quebrados. E daqui a muitos anos, a gente seja lembrado como alguém, assim como Bob Hoover, que acreditava nas pessoas apesar dos erros delas. Amém?